quando o empate sai, aí o torcedor já volta-se imediatamente pro personagem da partida. Porque, tirando o Léo Jardim, que é obviamente o principal personagem, o Lloyd acabou se tornando um dos principais personagens da partida, pelo bem e pelo mal. O Lloyd entra ali na ponta esquerda e logo na primeira jogada dele, se eu não me engano, ele consegue achar uma boa bola pro Verratti. Ele corta um, corta outro, dá o passe, o Verratti faz o facão e sai cara a cara com o goleiro do Operário. Só que o Verratti demora a chutar, que é um defeito dele, é óbvio. E aí, naquele momento ali, o zagueiro do Operário tira a bola do Verratti. Quando ele fez aquela jogada, eu pensei, pô, ele vai ganhar confiança. Porque, se vocês repararem, um pouco antes do que aconteceu e ele deixa ele falar e tal, o Diniz chegou a conversar com ele. O Diniz chamou ele na beira do campo e focou a imagem assim do Sport TV e mostrou claramente o Diniz meio que com a mão na nuca dele assim, orientando. E na minha visão também, na minha percepção, ele estava dando confiança pro Lloyd, porque a torcida teve uma bola que o Lloyd perdeu, já começou a falar no ouvido do Lloyd, e aí naquele momento ali ele começa também a perder confiança. Cara, quem sou eu para falar na torcida do Vasco? A torcida do Vasco não pode ser criticada em momento algum. Mas já há uma falta de paciência com o Lloyd por outras partidas, pela displicência dele que vem de outros jogos. Tem jogos que ele joga bem e tem jogos que ele joga mal. Mas na maioria deles ele está displicente. Eu acho que o único jogo não displicente que o Lloyd fez com a camisa do Vasco foi contra o Palmeiras. Porque de resto, ele entra, aí ele vira a cara, aí ele tenta dar um passe ali mais bonito, aí ele tenta dar um cruzamento de letra. E cara, não tem problema você ter esse estilo de jogo. Não é um problema. Muito pelo contrário. Esse estilo de jogo é um futebol bonito, a gente gosta de ver isso. Só que você tem que entender o momento de fazer isso. O momento de fazer isso. É por isso que a torcida olha e fala assim, cara, perde a paciência. Perde a paciência logo no início. Então uma paciência natural que você teria com outros jogadores, pelo histórico displicente desde que ele vestiu a camisa do Vasco, isso acaba incomodando. Ainda mais num jogo de Copa do Brasil, que o torcedor vascaíno leva muito em consideração, que é muito importante para o clube. Com um time pior no ano passado, o Vasco conseguiu chegar à semifinal. Então ficar dando sorte pro azar, ainda mais por displicência, vai irritar o torcedor. E o Diniz vai, reclama com ele, acho que nem reclama, né? Orienta ele numa boa e tudo mais. Aí numa outra jogada, ele tenta dar o elástico. E foi aí que a torcida perdeu a paciência de vez. O Diniz foi chamar ele para justamente tranquilizar, como ele falou na coletiva. Lloyd, vem aqui, vem aqui. E eu acredito realmente que ele não ia dar nenhum esporro federal no Lloyd naquele momento ali. Por quê? Porque quando ele quer dar esporro, ele grita e, desculpa a palavra, foda-se. Ele grita e não quer saber de nada, como o Ryan falou naquele momento. Mas não, se ele chamou próximo, seria para conversar. E o Lloyd, de maneira totalmente equivocada, se recusa a receber a instrução do professor. Então, assim, cara, eu sei que deve ser chato pra cacete você ficar ouvindo o Fernando Diniz no teu ouvido o tempo inteiro. Eu sei que pra jogar bola, tu ficar ouvindo alguém falando na tua cabeça é muito ruim também o tempo inteiro. Porque, porra, se você tem que raciocinar pra tomar decisões e você ainda tem alguém falando no teu ouvido qual decisão você deve tomar, isso prejudica. Isso é chato, tá? Isso é chato. Só que assim, o soberano no campo é o treinador. Se o treinador tá te orientando para fazer o que você deve fazer, é porque ele tá vendo o jogo de fora, é porque ele é comandante e porque ele tá enxergando o jogo de uma outra maneira. E eu digo isso usando o exemplo, por exemplo, óbvio, né, do Ryan. Onde que sai o gol do Ryan? O gol do Ryan sai lá na esquerda. Sabe por quê? Porque o Diniz não tá deixando o Ryan preso na direita. Ele faz o Ryan flutuar a ponto do Ryan conseguir ser influente no jogo de todas as maneiras. Porque ele tem força física, ele tem velocidade, ele é um garoto alto que consegue brigar, seja por uma bola no alto ou até mesmo fazer a pressão sem bola. Que é uma coisa que eu sempre cobrei do Ryan aqui. Essa postura sem bola dele é uma postura que ele vai evoluir. 18, 19 anos, naturalmente ele vai evoluir. Mas ele deveria evoluir. Porque para você jogar hoje, não tem como você jogar achando que você só tem que ter a bola. E o Ryan, por vir da base também, que não tem uma exigência tão grande assim, não estava acostumado. Não estava acostumado a jogar sem bola.
E se ele não aprender a jogar sem bola, ele não vai conseguir praticar o futebol profissional. Então o Fernando Diniz, obviamente, orientou o Ryan nos treinos, nos jogos, no esporro, como ele mesmo disse na entrevista. Orientou, cara, tem que marcar. Tem que ter outra postura. E adivinha como é que sai o gol do Vasco no jogo? O Ryan lá na esquerda, tendo liberdade, porque o jogo do Diniz não é posicional. Na verdade, é o contrário disso. É um jogo completamente associativo, de superioridade numérica, de busca por jogadores naquele setor. E o Ryan tá lá na esquerda. O Luiz Gustavo dá o passe. Um passe que até tinha uma boa intenção, mas conta com a falha do zagueiro, mas porque o Ryan acreditou. Ele sai em disparada, bate no gol, 1-0 Vasco. Isso é a orientação do treinador. Quando você escuta a orientação do treinador, isso te premia. Porque tem algum motivo para ele ser o treinador da equipe. Recado da KTO para você, a Liga do Milhão tá rolando e zera todo mês, tá? Eu tô na Liga dos Influenciadores, você pode ficar na Liga e competir com os seus amigos. Tem prêmios diários, semanais, mensais, lá na Liga do Milhão, para quem conseguir fazer as suas fezinhas e conseguir a pontuação. Cada fezinha que você acerta tem pontuação lá na Liga do Milhão. Tá aí o Denilson. No mês passado eu fiquei atrás do Se Ficar Puto é Pior e tudo mais. Enfim, cara, tem muitos influenciadores da KTO, VSR, entre tantos outros que participam da Liga do Milhão. E a Liga do Milhão é para maiores de 18 anos, é para você jogar com responsabilidade, é feita para você fazer apenas a sua fezinha. Não tem nada de cassino, não tem nada disso. Liga do Milhão é só aposta esportiva. E por isso você pode fazer sua fezinha com responsabilidade, com aquele dinheirinho que tá sobrando. Pagou conta, guardou dinheiro, ajudou todo mundo que tinha que ajudar, teve seu lazer, tá sobrando, meu camarada. Aquele dinheirinho que não vai te fazer falta de jeito nenhum. Se for fazer uma fé, faça lá na KTO com o meu link aqui. É só apontar sua câmera pro QR Code e aproveite para também participar da Liga do Milhão, que tem também lá na KTO, além da Liga do Milhão, tem o ganho aumentado, tem várias odds que tem ganho aumentado com 10% até R$50 e a chance extra também. Fica ligado nas promoções da KTO, que é a grande parceira do canal do Pedrosa, beleza? E agora já vou emendando na minha parceira aqui também, a GoCase. A GoCase, para você que gosta de produtos oficiais do Vasco da Gama, como esse copo aqui, é o lugar perfeito para você presentear, personalizar. Tem garrafa, tem capinha. Ó, eu gosto sempre muito dessa aqui, que é discreta, da terceira camisa do Vasco. Inclusive, eu comprei essa camisa aqui na semana retrasada. Então, tem vários estilos lá de capinha para você e tudo em promoção, cara. Tem até carregador portátil, tem mochila, tem mala, tudo para você na GoCase. Com o cupom Pedrosa é só apontar sua câmera do QR Code para cá e aproveitar o cupom GoCase, beleza? Vamos nessa. Então, assim, essa postura de o treinador te chamar para você para poder te passar informação e você se negar, isso não é uma postura profissional. Isso não é uma postura de um jogador que recebe bem, que acabou de ser contratado, que está recebendo uma oportunidade com o novo treinador. Isso não é a postura decente, sabe? E eu estou dizendo isso sem contar a parte que eu vou chegar, que é a mão na orelha, que é deixa ele falar. Cara, isso não existe. Se o teu treinador tá te chamando para te dar uma orientação, meu amigo, não é para você apenas. Você tem que pensar no bem maior, é no clube. Então, se o torcedor já estava pegando no pé dele por conta da displicência dele e ele ainda toma essa atitude, que eu considero pelo menos bem ruim, não dá. Eu não vou ficar aqui falando, rescinde o contrato do Lloyd. Cara, o futebol não é ciência exata. O futebol, ele não é... Você não lida com máquina. Você não lida com robô. Você está lidando com ser humano. E gerir pessoas é um dos grandes desafios do futebol hoje, quando você está falando de futebol profissional. Porque a pressão é enorme na cabeça, porque cada atleta tem um pensamento, cada atleta tem e sente de uma forma. Então, assim, isso aqui não é passando a mão na cabeça do Lloyd. Agora, rescinde o contrato do Lloyd, fora Lloyd. Cara, não sou desse time. Agora, sou totalmente a favor de não só o Fernando Diniz, mas toda a equipe do Vasco cobrar o Lloyd. Como já aconteceu em outros jogos. Mas, cara, ali, meu amigo, tá todo mundo jogando pela vida.
o jogador brasileiro, o jogador argentino, a cultura do futebol sul-americano é entrar em campo para jogar pela vida. Sabe por quê? Se o Vasco é eliminado pro Operário, se o Léo Jardim não faz os milagres que ele fez, amanhã, meu camarada, tá todo mundo sendo cobrado, tá todo mundo sem poder sair de casa, sem poder dar um rolê no shopping com a família, tá todo mundo sendo xingado em rede social, tá todo mundo sendo xingado em estádio. Então você, quando toma uma atitude dessa, você não toma apenas uma atitude pensando em você. Você está prejudicando o todo. E isso não é ser profissional. Isso não é ser profissional. Isso não é ser atleta profissional e ter um pensamento também coletivo. Só está pensando em você. Só está pensando em você. E aí, cabe ao grupo falar, meu camarada, você está jogando no Vasco. Isso aqui é a nossa vida. Só que faz parte da nossa vida. A gente dá o sangue o dia inteiro. Tá? Não dá pra você jogar aqui achando que é brincadeira. Achando que é coluna de férias. Porque não é. Porque se é eliminado hoje, amanhã tem gente lá no CT. Cobrando, batendo em carro, perturbando a paz alheia. Entendeu? Isso eu tô dizendo generalizando o futebol, tá, gente? Não é só o Vasco, não. Generalizando o futebol. É correto isso? É essa que é a questão. Tem que levar a sério. O Vasco não é playground. Torcedor que sai de casa para pagar ingresso, torcedor que sai de casa, compra camisa, passa o dia inteiro lá para apoiar o time, ele não vai pro estádio para ver jogador sendo displicente com essa camisa. Disso eu tenho certeza. Então assim, cara, é uma conversa que tem que ser muito séria. Tem que ser um esporro federal. E o Fernando Diniz, tomara que ele veja o que aconteceu. Porque o Lodge debochou da cara dele. Deixa ele falar. Deixa ele falar. Aí, por conta de um chute, que nem foi gol, ele bota a mão no ouvido? Ô Lloyd, eu não sei se você tá tendo noção de onde você tá. Mas precisa ter. Precisa ter noção e levar com seriedade a responsabilidade que está sendo dada para ele. E quando eu digo isso, gente, que não é fora Lloyd e tudo mais, eu comecei a reparar, né, nas atitudes dos jogadores e tal. O Tietchan foi meio que, ali na hora do pênalti, dar um afago nele. O Matheus Carvalho foi também. Então, ele não é um cara que o grupo odeia. Mas eu tenho certeza que naquele momento ali, você precisa ter uma reunião séria, de homem para homem, de atleta para atleta, de treinador para atleta, para ele poder virar essa chave. Porque assim, ele não é horroroso. Ele não é horroroso. Não é. Mas ele precisa amadurecer mentalmente se ele quiser jogar no Vasco. E aí, cara, ele precisa mostrar. Porque assim, tu quer ser marrento? Tranquilo, não tem problema não. Mas tu tem que ser marrento e jogar bola. Você tem que ser marrento e se garantir. Você tem que ser marrento e decidir. E até agora, Lloyd, nada. Para ter essa marra, nada. Tá? Porque o torcedor vascaíno é o primeiro. Vai ser o primeiro. Se você tivesse essa marra e decidisse os jogos, a te abraçar. Tenho certeza. Agora, o Nuno da vida, que tem muito menos marra do que você e muito mais futebol, nem ele faz isso. Pelo contrário, nem ele faz isso. Então, tá faltando um pouco acordar e ter noção do que é o Vasco da Gama.